Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um bate-papo. Hoje com meu brother, Gentil Alves Pereira Filho. E aí, gentileza, como é que estão as coisas? Massa, sabe? Tudo bom, meu irmão? Tudo tranquilo. Prazer estar aqui, Massa contribuindo aqui demais. com o teu canal. Muito legal, por sinal. Valeu demais. Então, vou apresentar aqui o Gentil rapidinho aqui. O Gentil é biólogo pela Universidade Federal da Paraíba, com mestrado em Ciências Biológicas, mas com foco na zoologia, com doutorado também na zoologia na Universidade Federal da Paraíba e um pós-doutorado em zoologia no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, e aí trabalhando mais especificamente com a questão dos répteis, né? Ele vai falar mais para a gente. E a primeira pergunta é explicar para o pessoal, gente, o que é herpetologia, que não é uma palavra que todo mundo conhece, né? Então, Sábio, a zoologia, né, que é a grande área que a gente está inserido, né, ela tem subdivisões, né? As pessoas que estudam os mamíferos, as aves, os peixes, os insetos, e o grupo de pesquisadores que estuda répteis e anfíbios, né? Então, a herpetologia ela é uma sub-área da zoologia que estuda répteis e anfíbios, né? Então, tanto faz se você estudar lagartos, você é um herpetólogo, tanto faz se você estudar sapos, você também é um herpetólogo, né? Então, répteis e anfíbios são os grupos que a herpetologia estuda, né? Os répteis e os anfíbios. Só para deixar bem claro para as pessoas que não estão acostumadas com a biologia, são dois grupos bem distintos dentro da biologia, né? São bem distintos. E deixa eu te perguntar, Gentil, dentro desse grande grupo aí, né? Qual é o teu objeto de estudo? Porque a gente sabe que a gente vai escolhendo pequenos objetos ali para que a gente não dá conta de tudo, né? Qual é o teu Uhum. objeto dentro da herpetologia? Então, sabe, eu estudo, né? Eu faço parte desse grupo de pesquisadores da herpetologia e venho estudando os répteis, na verdade, né? Eu estudo répteis desde a graduação. Só que, como você bem disse, a gente tem uma certa predileção, um direcionamento para grupos mais específicos, né? Então, eu estudo as serpentes, as cobras, né? Eu sempre estudei as serpentes. E isso veio da época da graduação com um pesquisador chamado Gabriel Skook, que veio para a UFPB, né, para a Federal da Paraíba. Gabriel Skook tinha vindo como pesquisador visitante e um herpetólogo muito conhecido, extremamente competente, e infelizmente nos deixou prematuramente alguns anos atrás, mas deixou um legado muito importante para a herpetologia, principalmente a herpetologia do Nordeste, né? E quando o Gabi chegou aqui em João Pessoa, a UFPB, né, o Departamento de Zoologia, ele já possuía uma coleção científica. A gente já tinha um acervo lá, desenvolvido às duras penas, né, pelo professor Alfredo Langut, pelo professor Miguel Rodrigues, que trabalhou há um tempo lá também. E já tinha um acervo, eu acho que com um número até bem considerável, mais de 3.000 espécimes naquela época, né? Então, aí você, vamos dizer, 99, por aí, 98, talvez, um pouco depois, talvez, mas antes dos anos 2000, certamente. E essa coleção foi formada e o Gabriel chegou aqui e se tornou o curador dessa coleção. E precisava de estagiários. E ele abriu as portas e eu ingressei juntamente com o Yuri, você lembra muito bem do Yuri, né? Foi nosso colega também né, contemporâneo de graduação. E lá dentro da coleção, né, isso é uma grande importância que as coleções biológicas têm, né, que é fazer com que os estudantes percebam quão diversos são os grupos, né, que estão representados nesses acervos, né? E aí eu me interessei pelas serpentes e comecei a estudar e reunir literatura. E foi uma coisa muito, muito interessante, assim, porque eu me dediquei bastante durante a graduação, né? Eu tinha muito mais... Era um objetivo muito maior meu fazer um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, um TCC, que fosse super bem avaliado do que passar em qualquer outra disciplina.
Então, assim, para mim, passar as disciplinas era secundário. Eu queria mostrar que o meu TCC, que eu estava estudando as cobras ali, ele era um bom TCC. E foi assim que aconteceu. Fiz o TCC, né, com as serpentes. Aí, quando eu ingressei no mestrado, também sempre continuei com as serpentes, dessa vez com um mastozoólogo como orientador, que foi o Alexandre Persequilo. Foi professor daqui da UFPB durante o tempo, está na Exalc agora. Fiz o mestrado com ele, a gente terminou, fiz o doutorado e depois fiz um pós-doutorado no Museu de Zoologia de São Paulo. Então, assim, eu estudo as serpentes e é, sem sombra de dúvidas, o grupo mais difícil de ser estudado na herpetologia, né? Porque as serpentes, elas geralmente estão na natureza em baixas abundâncias. Então, às vezes, você, num grande inventário de fauna, por exemplo, sabe, você encontra um único exemplar de uma única espécie em 2, 3, 5 meses de expedição ou de esforço de campo. E, assim, é muito diferente de você estudar sapos, por exemplo, que você vai nas lagoas e os bichos estão vocalizando, estão fazendo, estão demonstrando vários comportamentos. Lagartos também é muito mais fácil você estudar, né? Os bichos interagem, são animais, de certa forma, algumas espécies, de certa forma, que são animais que vivem em grupos, né, bem estabelecidos, territórios bem estabelecidos, e as cobras não. As cobras a gente sabe muito pouco sobre elas e são animais que são muito difíceis de serem amostrados. Então, eu continuo minha área de pesquisa nisso aí, né, mais precisamente na floresta atlântica. Por gentileza, tu tocou num ponto aí importante e eu queria que falasse um pouco mais da importância das coleções, cara. Tem muita gente hoje dizendo que não são importantes, né? Tem uns grupos aí que, vamos dizer, se subvalorizam a importância das coleções. Qual a importância realmente das coleções para a biologia, cara? Sabe, eu acho que fazer zoologia sem coleções é praticamente impossível. Fazer zoologia sem coleções é praticamente impossível. O Darwin fez uma coleção. Darwin recolheu espécimes, ele estudou, né, a variação, a diversidade, né, a biodiversidade, melhor dizendo, dos grupos animais, principalmente através de coleções. Ele reunia espécimes, né? E, assim, até hoje as coleções são fundamentais para vários aspectos. Assim. Por exemplo, educativo, né? As coleções que são as coleções, vamos só esclarecendo, as coleções elas podem ser divididas em dois tipos de coleção: a coleção científica e a coleção didática. A coleção didática ela é basicamente para ensino, para formação de novos profissionais, para divulgação de pesquisa para o público em geral. Por exemplo, a UFPB, alguns anos atrás, ela tinha uma semana em que ela mostrava as coleções para as pessoas. Era aberta ao público. Então, você podia agendar e chegar lá, levar seu filho e mostrar a variação, a variedade de animais de um determinado local, a variedade de aves, de répteis, de mamíferos. E as coleções científicas, que são realmente onde os animais, né, os grupos animais são estudados mais a fundo. Né? E diferente, uma das principais diferenças entre essas coleções, sabe, é que qualquer animal, qualquer espécime, né, que faça parte do acervo científico, ela tem que ter, por obrigatoriedade, procedência. Era necessário saber da onde ela veio, né, quem coletou, a data de coleta e, obviamente, a identificação. E o material didático, não, ele não precisa. O que ele precisa ter, basicamente, é a identificação. Mas ele não tem uma necessidade de saber de onde veio, se aquele animal veio da Caatinga, veio da Floresta Atlântica, foi coletado há 10 anos atrás, foi coletado ontem. Não precisa, que é para fins de ensino mesmo. E mesmo assim, as coleções hoje, com tanto advento, né, que a biologia sofreu nos últimos anos em termos de ensino, em termos de divulgação, as coleções são fundamentais. As pessoas, os taxônomos, né, que é um grupo hoje que está tão reduzido de especialistas, eles têm seu alicerce ali nas coleções científicas. Então, taxonomia, ecologia, né, estudos de biodiversidade de uma forma geral, né, e, obviamente, sabe, eu acho que uma das coisas mais importantes é testemunho de biodiversidade de áreas, por exemplo, que não existem mais hoje. Uma área que foi, por exemplo, inundada por uma hidrelétrica.
antes disso, é feito um resgate de fauna. Esses animais vão para as coleções. Então, a gente tem um material, testemunho daquelas áreas. Uma área que foi desmatada na Amazônia, por exemplo, a gente tem um material testemunho do que existia naquelas áreas. E isso serve para a gente monitorar. Por exemplo, se uma área tinha 10 espécies, 30 espécies de cobras há 20 anos atrás, se a gente voltar nessa área hoje, a gente pode encontrar 5 ou 10, a gente vai dizer, olha, houve uma diminuição drástica, aqui está tendo processo de extinção, né? Os animais não... Está tendo um empobrecimento de fauna, né? Ou também pode monitorar em termos, digamos assim, mostrando que melhorou. A gente tinha 30 espécies naquela época e hoje, com a regeneração da floresta bem preservada, bem cuidada, a gente está com 40, com 50 espécies. Então, as coleções são fundamentais para quase todos os estudos dentro da área da zoologia e da ecologia também. Isso é verdade, né? E deixa eu te perguntar, gente, quais os projetos que você está tocando agora? E como é que agora parou tudo, né? Mas quais os projetos que você vinha tocando na parte aí dos estudos das cobras? Qual grupo de cobra tu toca mais para frente? As áreas? Queria saber um pouco mais disso aí. Então, o grupo, eu estudo as serpentes, eu não tenho nenhum grupo específico dentro das serpentes, né? Eu estudo, digamos, de forma geral. Eu tenho uma área específica, que é a Floresta Atlântica, mas a Floresta Atlântica, do que a gente chama Floresta Atlântica, ao norte do Rio São Francisco, né? Que vem ali de Alagoas até o Rio Grande do Norte. E também os brejos de altitude, que são ilhas de Floresta Atlântica situadas no semiárido do Nordeste. Eu estudo essas duas áreas, né? Então, essa área toda de Floresta Atlântica, ao norte do Rio São Francisco, de Alagoas até o Rio Grande do Norte, ela é conhecida como Centro de Endemismo de Pernambuco. A Floresta Atlântica ela não é homogênea, né? Às vezes as pessoas acham que Floresta Atlântica é uma generalização que serve muito bem. Mas não. Isso é um nome dado ao bioma de forma geral, mas dentro da Floresta Atlântica existem várias diferenças, tanto na questão de vegetação quanto na questão de fauna também. Então, se conhece hoje pelo menos 5 centros de endemismo dentro da Floresta Atlântica, né? E o Centro de Endemismo de Pernambuco é um desses centros. Vem ali de Alagoas até o Rio Grande do Norte. São florestas que variam em tamanho de vegetação e umidade, e também existe essa variação na fauna. Existem espécies que estão presentes apenas nesse trecho da Floresta Atlântica, né, que estão ali, né, no Centro de Endemismo de Pernambuco, e não são encontradas em nenhum outro local. São as famosas espécies endêmicas, né? As pessoas chamam de endêmicas. E assim, sabe, tem se mostrado um local extremamente importante e relevante. Primeiro, porque tem uma biodiversidade que é pouco conhecida, né? Apesar de estar sendo melhorado, né? Os pesquisadores estão trabalhando muito nessa área, mas também pelo fato de ser o setor da Floresta Atlântica mais ameaçado, mais destruído. A gente teve uma desvantagem muito grande, por exemplo, se comparado à Serra do Mar, na região sudeste da Floresta Atlântica. A Serra do Mar é muito acidentada, né? Montanhas, montes, o relevo é muito irregular. Então, isso não era propício, por exemplo, para plantações ou expansão das cidades. Era ruim de você ser trabalhado nessa área. Mas a nossa parte aqui não. A gente tem, né, uma área plana. Então, para a agricultura, isso foi muito bom. E para a especulação imobiliária, a expansão das cidades também foi muito bom, né? Muito mais da metade da população brasileira se encontra na área de Floresta Atlântica do Brasil. Então, você tira aí, onde tem tanta gente no país, a floresta perdeu realmente espaço. Então, tem estimativas hoje que variam de 8% até 15% do bioma conservado ainda. Mas, se pensarmos de forma de quanto de biodiversidade foi perdido, sabe? De quantas extinções ocorreram nesse processo de diminuição da área da floresta, é imensurável. É imensurável. Vou aproveitar esse ponto que tu está tocando, Gentil, que você fala desses pontos de endemismo aí, e a gente falou um pouco de coleções antes. Vocês têm como, não sei se esses dados existem,
Vocês conseguem ver, estudando hoje, o quanto já nessas regiões de endemismo espécies foram perdidas, o que de diversidade foi perdido, ou ainda não dá para fazer isso porque essas áreas são pouco estudadas? Sábio, a gente tem algumas coisas assim que saltam os olhos, por exemplo, porque as pessoas geralmente pensam em extinção, a espécie está extinta, né? Digamos assim. Então se pensa em extinção global, né? Ela sumiu do planeta Terra, ela não está mais no planeta Terra. Mas as extinções, elas têm, digamos assim, divisões. Existe a extinção global, existe uma extinção regional e existe também extinções locais. Então, por exemplo, se a gente pegar uma área grande, como o Centro de Endemismo de Pernambuco, repetindo, de Alagoas até o Rio Grande do Norte, não existe, por exemplo, mais onças pintadas. As onças pintadas foram extintas dessa região da Mata Atlântica, né? Isso é uma extinção regional. Por exemplo, um outro animal que é bem emblemático é a anta, também foi extinta nesse trecho da Floresta Atlântica, que é um trecho extremamente, né, vasto e não se encontra mais. E isso causa problemas à floresta, né? O problema de defaunação, problema de dispersão de sementes, controle predador-presa, tudo isso. Então, assim, tem esses casos que saltam aos olhos, né, que são as extinções de grandes mamíferos, por exemplo, como a anta, como a onça-pintada, como a sussuarana, e como algumas aves que são raramente encontradas hoje, como os tucanos, nessa região da Floresta Atlântica, né? Mas, assim, sabe, de forma geral, a gente não tem muito conhecimento, porque as coleções, elas só a partir de algum determinado momento, alguns anos atrás, é que elas começaram a ser montadas realmente com o material dessa parte da Floresta Atlântica. Então, assim, a gente não tem um testemunho de vários anos disso, né? A gente não tem, infelizmente não, né? Estima-se hoje, por exemplo, que tem 81 espécies de serpentes nessa área, mas a gente não sabe se tinha mais. Provavelmente tinha, né? Mas não tem como a gente mensurar isso. Isso é realmente preocupante, né? Com uma área tão importante, ainda não tem, esteja começando agora esse trabalho, né? É verdade. E eu queria tocar no outro ponto também, é que essas áreas de brejo de altitude, que elas são um testemunho de um momento muito específico, né? Gentileza. Qual a importância de olhar para essas áreas? Primeiro explica para o pessoal o que é um brejo de altitude, né? E qual a importância de estudar elas na tua área da herpetologia? Eu comentei que o Centro de Endemismo de Pernambuco era o setor mais ameaçado da Floresta Atlântica. E dentro desse setor, né, os brejos de altitude, eles são ainda mais ameaçados. Eles são ainda mais ameaçados. Existem pouquíssimas unidades de conservação em relação aos brejos, né? Eles sofrem muitas ações antrópicas, sabe? Como retirada de madeira, caça, né? Diminuição de área mesmo. E, assim, estima-se que tem em torno de 43 a 50 brejos de altitude no Nordeste brasileiro. E a gente tem conhecimento de pouquíssimos. E em alguns locais, por exemplo, sabe, que eram conhecidos como de áreas de brejo de altitude, a floresta foi completamente destruída, não tem mais floresta. Então, foi perdido, né? Esse acervo biológico foi perdido. E, assim, é de fundamental importância, porque, como você bem mencionou, né, muitos brejos, né, existem coisas a serem faladas, mas são mais minuciosas, mas de um entendimento geral. Os brejos eram a conexão entre a Amazônia e a Floresta Atlântica, né? Então, foi um momento em que esses dois grandes biomas florestais do Brasil, eles se conectaram, né? Se expandiram, porque o planeta estava mais frio, né? As florestas se expandiram, se tocaram, né? Trocaram ali espécies vegetais e animais, e depois o planeta esquentou e a floresta seca, como a caatinga, ela se expandiu e as matas nas florestas retraíram. E chama-se brejo de altitude, porque durante essa retração, as florestas só foram mantidas em áreas altas.
em áreas altas, que tinham umidade e um fenômeno geográfico de extrema importância, que são chamadas chuvas orográficas. Chuvas orográficas. Então, isso manteve a umidade ali em condições adequadas para a manutenção de uma floresta úmida. E, obviamente, ali ficaram isolados animais dessas florestas, né? Então, algumas espécies de lagartos, algumas espécies de anfíbios, algumas serpentes, elas estão presentes na grande área do semiárido brasileiro apenas nessas florestas de altitude, porque foi a lei que conseguiu, digamos assim, segurar as condições para a manutenção de uma floresta. Então, os brejos são de extrema importância para estudo de biogeografia, por exemplo, né, para a gente entender como isso, como isso ocorreu, né? Especiação também, sabe? É extremamente legal estudar isso, porque esses animais estão isolados ali, né? Como é que eles estão hoje, se transformaram em espécies novas ou não, né? E inventários de fauna também, a gente não sabe o que tem nessas matas, né? Estão sendo destruídas e a gente ainda não sabe o que tem. Então, os brejos de altitude são emblemáticos em vários aspectos. E, além de tudo isso, do aspecto biológico, né, os brejos também têm importância social. Eles são fontes de água, por exemplo, recursos hídricos importantíssimos para o povo do semiárido, né? São áreas onde tem muita nascente de rio, por exemplo, olhos d'água. Então, as pessoas retiram recursos dessas fontes hídricas, que hoje estão sendo muito exploradas de forma, digamos assim, sem dar nada em troca, por empresas de água mineral, por exemplo. Vão lá, tiram um recurso que é público, um recurso das pessoas, e não dão nenhuma contrapartida, por exemplo, a preservação daquele remanescente florestal. É sempre tirando e nunca dando nada em troca. Então, são áreas importantíssimas do ponto de vista biológico e do ponto de vista social também. Ô, gentileza, deixa eu te perguntar uma coisa que me veio a curiosidade agora. Você está discutindo que esses ambientes estão sendo degradados cada vez mais, né? E vocês já existem, nas suas expedições, conseguem ver, por exemplo, mudança já de comportamento de algumas cobras, ou seja, se diminuindo o seu espaço, ou regiões que você encontrava, você já não encontra mais, tipo, ou avançando frente às cidades, ou entrando cada vez mais dentro das matas e se retraindo e mudando o comportamento. Vocês conseguem ver isso em expedições? Já está claro isso ou ainda não dá para prever isso? Olha, sabe, eu vou te falar, eu acho que é um pouco cedo para a gente falar disso, sabe? Eu acho que é um pouco cedo para dizer que realmente está tendo uma mudança comportamental nos animais, principalmente se fosse falando das serpentes, que a gente tem tão pouca informação sobre comportamentos. Mas sabe uma coisa que chama muita atenção? Por exemplo, a lista de fauna ameaçada do Brasil, que é feita através de consulta a especialistas, né, de cada grupo, né? Por exemplo, a lista de serpentes dessa região que eu falei, do Centro Endêmico de Pernambuco, apenas uma espécie é tida como ameaçada. E aí você tira assim uma ideia muito, eu vou dizer chamar de controvérsia. Se a gente está num setor da floresta atlântica mais ameaçado de todo o bioma, é no mínimo contraditório ter apenas uma espécie que está na lista de fauna ameaçada. E a grande maioria não entra, sabe, por falta de dados insuficientes, né? Entra nessa categoria de dados insuficientes. Então, assim, a grande saída para esse problema é que os estados façam as suas listas de fauna ameaçada. E isso dá um suporte interessante. Eles não estão na lista nacional, mas estão na lista estadual. Então, eles passam a ser protegidos, né? E, assim, chama a atenção porque isso você mencionou aí da questão de ver mudança de comportamento, essas coisas, eu acho um pouco cedo para falar. Mas é interessante tocar nesse aspecto, porque a gente não consegue entender como uma área tão devastada, que passa por tantos problemas, né,
posso apresentar apenas uma ou duas espécies que estejam ameaçadas de extinção. É, no mínimo, contraditório. A parte de comportamento de mudança, a gente é um pouco, como eu falei, um pouco cedo. Mas o que se percebe é cada vez mais que os animais pressionados, né? A diminuição da área verde, o encontro desses animais nas cidades, eles acabam entrando em áreas urbanas de grandes cidades, como Recife, como João Pessoa, como Maceió, por exemplo. No Brasil inteiro isso, na verdade, né? E as serpentes têm um problema de saúde, né, na questão de acidentes zoofídicos. Algumas espécies de jararacas, por exemplo, podem ser encontradas em áreas urbanas e representam realmente um problema de saúde pública, né, como em algumas regiões do Sudeste, por exemplo. Então, a gente tem que ter atenção nesse caso também. E tu falou aí que só tem uma espécie, né? E tu tocou nos grupos, que poucos estudos, né? Como é que está a comunidade da herpetologia, principalmente de cobra? Vou focar mais em cobra. Tem muitos grupos no Brasil e eles dão conta, por exemplo, do território. Tudo, por exemplo, a gente vai ter grupos bons na Amazônia, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Está bem distribuído os grupos de pescadores? Olha, sabe, eu diria que sim. Eu diria que sim. Eu diria que o Brasil, em termos de conhecimento sobre a fauna de serpentes, sobre a herpetologia num todo, ele, digamos assim, está bem. O Brasil está bem. Ele conhece bem a sua fauna, né? Tem muito a ser conhecido, obviamente, tem muito a ser conhecido, mas o Brasil tem um bom conhecimento sobre a sua fauna herpetológica, né? Répteis e anfíbios. E o grupo das serpentes também tem um bom conhecimento. Recentemente, agora, em 2020, saiu uma publicação que eu diria que ela é, digamos assim, inédita na herpetologia mundial, que foi um atlas de serpentes do Brasil. Cada espécie foi mapeada no Brasil, um ponto de distribuição baseados em literatura e em espécimes das coleções zoológicas. Então, você tem, para as mais de 300 espécies que ocorrem no Brasil, um mapa de distribuição para cada uma delas individualmente. Isso é uma publicação de suma importância. De suma importância. Tem muito a ser feito? Tem muito a ser feito. Tem regiões que não têm dados? Também tem regiões que não têm dados. Mas, de forma geral, o conhecimento é bem satisfatório. A gente saiu, digamos assim, do engatinhar do conhecimento e a gente já está andando plenamente nisso, né? O que deixa a gente muito feliz, porque não se tinha grupos, né, núcleos de estudo de herpetologia no Nordeste, alguns anos atrás. Hoje, em todos os estados do Nordeste, tem grupos de herpetologia. Todos, sem exceção. Isso gera o conhecimento, isso melhora o conhecimento, né? Forma mais profissionais. E, assim, isso só tende a melhorar. Falando nisso, falar do teu livro, né, Serpentes da Paraíba, que é um compilado muito bom, muito bem feito, primoroso, diria assim. Acho que quem tiver interesse, eu acho que vale muito a pena adquirir, porque ele, além de estar belíssimo com as fotos, as pranchas, está tudo muito bem feito, assim, é um registro que eu acho que é inédito, né, Gentil, para Paraíba, assim, um único livro, esse inventário aí de serpentes. Fala um pouco do livro, como é que foi fazer esse livro e a importância dele para o conhecimento atual das serpentes da Paraíba. Então, a gente fez um livro, né, que foi lançado em 2017. Eu e mais 3 colaboradores, o professor Rômulo, da Universidade Estadual, o Washington Luiz, da UFPB, e Frederico França, também da UFPB. Nós demos ao livro o nome de Serpentes da Paraíba, mas, na verdade, é um material que reúne serpentes do Nordeste. Essa é a verdade, né? E esse livro demorou por volta de 3 a 4 anos, sabe, para ficar pronto. A gente teve que reunir um apanhado de informações muito grande. A gente examinou quase 1.000 exemplares de serpentes, né, de coleções, quase 1.000. E para cada uma delas a gente fez medições, fez contagem de escama. Então foi um trabalho que desgastou muito.
né? Só que isso foi movido por uma vontade de preencher uma lacuna do conhecimento. Então, no livro a gente registra 63 espécies de serpentes que foram encontradas no estado da Paraíba, que são no estado da Paraíba, mas sem sombra de dúvidas, a gente pode expandir isso para o Rio Grande do Norte, para Alagoas, para Pernambuco, para o Ceará, para a Bahia, né? De forma geral. E assim, a gente tentou dar em detalhes muitas informações como história natural, ecologia, chaves de identificação, né? E assim, são 63 espécies que representam um bom número, né? Tanto para a floresta atlântica como para a caatinga, né? Principalmente para esses dois biomas. Se você for usá-lo na Amazônia, não. Aí é bem diferente. Se você for usá-lo no Cerrado, também não. Mas para a caatinga e para a Mata Atlântica, ele serve muito bem. E assim, sabe, foi, além de uma contribuição científica que nós julgamos importante, foi também uma realização pessoal, sem sombra de dúvidas, né? Eu já vim estudando, juntamente com esses pesquisadores do grupo das serpentes, e a gente sentiu necessidade de lançar, né, digamos assim, um livro que trouxesse várias informações. Então, a gente tem informações sobre os biomas, sobre as áreas de ocorrência, caracterizando elas, né, de forma muito minuciosa, com perfis vegetacionais, com fotos das áreas, né. A gente também tem uma segunda parte do livro que é sobre história natural e a chave de identificação. Ali a gente aborda as 63 espécies individualmente, falando de características, falando de comportamentos. E a gente tem um terceiro capítulo que é sobre conservação. A gente fala dos problemas que esse grupo enfrenta na Floresta Atlântica e na Caatinga. Então, foi lançado em 2017. Tem sido muito bem recebido, as pessoas têm elogiado bastante. E a gente tentou deixar o livro de uma forma bem acessível na questão de entendimento. Ele não é um livro para o público acadêmico especificamente. Ele pode ser usado para o público acadêmico, para um curioso, uma pessoa que tem curiosidade de conhecer as serpentes, para uma pessoa que tem, por exemplo, uma propriedade na área rural e que aparece esses animais, ele pode pegar o livro e pode identificar, né? Para um veterinário, para um médico que trabalha atendendo pessoas picadas de serpentes. Então, ele tem essa funcionalidade, digamos assim, para vários grupos de pessoas. Então, a gente deixou a gente muito feliz e tem sido muito bem recebido. Eu acho importante deixar claro aqui, né, gente, o que vocês bancaram isso, né, cara? Não tem uma empresa por trás, né? Vocês foram lá porque estavam a fim de fazer uma contribuição para o conhecimento, né? Eu acho que isso é sempre bom deixar claro, porque muitas vezes tem que ter o dinheiro do governo, vocês ficam só mamando, tal. E não, na verdade, tinha uma vontade, como você falou, uma realização pessoal fazer isso, e vale a pena colocar uma grana nessa coisa própria, né, cara? Então, a gente bancou realmente o livro. Eu, se fosse fazer o livro sozinho, por exemplo, não teria condições. O livro não foi barato, até porque o preço de se fazer um livro ele varia muito com a qualidade do material que você usa. Né? Uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, capa dura, qualidade de papel, se é costurado, se é colado, a quantidade de páginas e a tiragem do livro influenciam diretamente no preço final dele, sabe? E ele foi um livro caro, a gente dividiu as despesas, né? E o que a gente se deparou, assim, infelizmente, é que as pessoas não têm muito costume de comprar livro no Brasil, né? A gente sabe disso. A gente sabe que não é uma coisa que as pessoas têm como hábito, a leitura de forma geral. Não só leitura científica, mas leitura de uma forma geral. E a gente passa por isso também. A gente ainda tem vários exemplares do livro, que foi lançado em 2017. A gente já vendeu bastante, mas também ainda tem muito livro para ser vendido. E assim, a gente facilitou muito a questão do preço, porque a gente quis deixar acessível para as pessoas. Né? Realmente acessível. O preço do livro, que é um compilado de mais de 4 anos de informações bem detalhadas, custa menos do que você sair com seus amigos numa noite, praticamente. O que você gasta, talvez gaste
gaste mais saindo. Então, assim, fazendo essa comparação, é um preço, eu diria que quase irrisório. Mas, assim, sabe, é batalhando, né? Você sabe disso, você tem livros lançados, você sabe disso. É batalhando, é através desse tipo de publicação que a gente se insere mais com as pessoas, né? Com a comunidade de forma geral, com a população, e mostra para eles a importância de se conhecer, de se ter leitura de vários aspectos, né? Não só nessa parte da biologia, mas de vários aspectos, né? Então, quão bom seria se as pessoas tivessem consciência de tentar ler pelo menos um livro durante um mês ou durante 2 meses. Né? Se a gente fizer uma pesquisa, a gente vê que as pessoas não têm hábito de leitura no Brasil. Isso é preocupante, né? Em vários aspectos. A gente tem visto aí o que é que deu de resultado nos últimos anos. Então, isso é bom você tocar nesse assunto, porque muitas vezes as pessoas, você vai vender o livro e diz assim, mas está muito caro, o cara não tem noção do custo que você teve para lançar ele, né? Eu queria tocar em outro assunto, gente, o que eu acho que é importante a gente tocar. Você é um cara de expedição de campo, né? Tua área exige que tu vá para campo e fique dias, às vezes até meses em campo, dependendo da área que tu vai estudar e do objetivo daquele. E a gente vê muito na biologia, e na biologia eu vejo o seguinte, o aluno ele entra e é um oba-oba, vou para campo, e ele não tem noção ali do que é um campo realmente, né? E na sociedade se tem assim, vão passear, os pesquisadores vão passear no campo. Eu queria que tu falasse um pouco das dificuldades de expedição de campo, né? Principalmente quando a gente está ali em formação, mas depois também já como pesquisador de riscos, né? A gente não tem ajuda, você vai mesmo por tua conta. Eu queria que você contasse um pouco disso, que eu acho que é importante o pessoal saber as dificuldades que são de você montar uma expedição de campo, realizar ela, levar equipamento e toda a logística que tem por trás disso. é assim, sabe? O campo, né? Ele requer muito planejamento, né? Sem sombra de dúvidas. Ele requer muito planejamento e, assim, ele tem um lado que é muito gratificante. Você, sabe, você vê ao vivo tudo que você estudou nos livros, por exemplo. Você vê espécie A, B ou C, você vê uma caracterização de um bioma no livro, e você, quando vai para o campo, é que aí você começa a ver isso realmente e entender isso de forma mais profunda. É parte fundamental de vários grupos da zoologia, sabe? É parte fundamental para as coleções zoológicas, né? Para a formação das coleções. Se os pesquisadores não forem para campo, os acervos não são montados, né? É factível isso, não tem outro jeito. E você vai geralmente você vai com a equipe grande, fazendo um esforço muito grande, né? Planejado, porque dependendo do objetivo você não vai para campo em qualquer momento do ano, né? Por exemplo, um pesquisador que trabalha com anfíbios, sabe? Ele não vai para a Caatinga nos meses secos. Ele quer ir lá no mês que choveu, em que os bichos estão lá vocalizando, reproduzindo, né, forrageando, e ele quer pegar esse momento. Não adianta ele ir no mês que está seco, sem uma gota de chuva, ele vai encontrar pouquíssimos animais. Então, tudo isso tem que ser planejado. E o esforço, né, que você tem que fazer requer um esforço pessoal muito grande, requer um esforço financeiro grande, né, porque você tem despesas com deslocamento, alimentação, implantação de armadilhas, a sua manutenção no campo, né? Você gasta também com material que você tem que utilizar lá, né? Acondicionamento dos espécimes que você coleta, né? E assim, a gente tem tido digamos assim, pouco incentivo para isso, sabe? Infelizmente, a gente tem tido pouco incentivo para isso. Pois é. As pessoas não conseguem entender uma coisa muito, muito interessante, que é o seguinte: a investigação da biodiversidade ela está intimamente ligada com o fomento dos cursos de pós-graduação. São os cursos de pós-graduação, os mestres, os doutores, os professores doutores que estudam a biodiversidade no Brasil, em sua grande maioria, 90%. A gente conta nos dedos o número de institutos que a gente tem no Brasil. Instituto Butantan,
e por aí vai. Mas quem trabalha com isso mesmo são as universidades. E a gente agora, com esse corte de bolsas, com esse corte de verbas, sabe? Né? Isso afeta diretamente a investigação da biodiversidade. Como é que o pesquisador vai para campo se não tem bolsa? Se não tem fomento para ele ir? Como é que ele vai? Né? Não tem. Como é que ele leva a equipe dele? Como é que um aluno de mestrado ele pode se sentir motivado, né? Além da motivação pessoal, obviamente, mas são pessoas que às vezes não têm emprego, na grande maioria das vezes não tem emprego. E como é que esse aluno vai para o campo passar uma semana, passar 2 semanas, coletando se ele não tem nenhum incentivo financeiro para isso? Né? E isso as pesquisas vão sendo deixadas de lado. Né? Os alunos vão abandonando seus cursos de mestrado. Né? Como é que fica isso? Então, assim, ir para campo é fundamental e, ao mesmo tempo, está sendo deixado de lado por causa de falta de dinheiro, falta de incentivo para isso, sabe? É preocupante. Outra coisa, a gente sabe disso, que a gente fez pós-graduação, não conta para tempo de trabalho, né? Você não tem contra-cheque da sua bolsa, não tem nada disso. E, assim, você vai, muitas vezes, como eu vou, por conta própria. Você vai por conta própria e ir para campo, ele assim, não é um trabalho qualquer. Você tem uma expertise para ir para campo. Né? Você tem as armadilhas que você monta, você tem os horários que você vai para o campo, de manhã, de tarde, à noite também. E você está sujeito a várias coisas, sabe? Você está sujeito a várias coisas. Né? A gente trabalha sem segurança, à mercê de encontrar problemas de segurança em várias áreas, né? Quem trabalha em fragmentos florestais, digamos, em grandes cidades, fragmentos urbanos, né? Se depara com isso de uma forma muito comum, né? Pessoas ali que transitam fazendo sei lá o quê. Né? Tem acidentes do campo mesmo, você pode ser mordido por uma cobra, você pode cair, quebrar um braço, né? E você precisa de apoio médico, você precisa de um suporte. Então, assim, nada disso é reconhecido. Infelizmente, nada disso é reconhecido. É meio que no peito e na raça, né, que isso é feito. Eu tive uma experiência muito ruim durante o meu doutorado, eu tive um problema com segurança e isso quase inviabiliza meu doutorado durante um tempo. Eu contei com a ajuda de amigos muito queridos que me ajudaram a desdobrar esse problema, né, resolver esse problema, mas assim, eu senti na pele essa parte. E se a gente pensa numa questão, por exemplo, da inserção feminina, por exemplo, mulheres indo para campo, isso é muito, talvez seja um pouco mais problemático para elas. É problemático para todo mundo, mas é também muito problemático para elas, né, que cada vez mais estão se formando pesquisadoras de excelente nível no Brasil e elas vão para campo também. Não se engane, elas vão para campo igual todo mundo vai. Né? E assim, você pensar nisso é um pouco preocupante. Quando aconteceu esse problema comigo, uma das coisas que quando passou, eu pensei, nossa, se eu tivesse acompanhado por alguma amiga, eu não sei o que poderia ter acontecido. Eu não vou entrar em detalhes porque já faz tanto tempo também. Mas mesmo assim é preocupante, sabe? Você passar por esse problema trabalhando, estudando, né? Fazendo pesquisa, fazendo ciência, e você tem que passar por isso. Seria o É mínimo, muito né? triste. Você vai lá, pelo menos que você tivesse um mínimo de suporte de segurança, né? A universidade ou os institutos de pesquisa tem que fornecer pelo menos isso, sei lá, um contato com a prefeitura para auxiliar o pesquisador ali. Né? Eu acho que é importante, eu acho importante tocar nesse tema porque as pessoas não tocam nesse tema e acham que a vida é muito boa. Parece que ir para campo é um documentário do National Geographic, alguma coisa que é tudo lindo, né? Mas tem, como você falou, planejamento, recurso próprio. Então você não pode errar na hora de botar uma armadilha, porque ali tem recurso teu, você tem que planejar muito bem. Eu acho que isso tem que ser. Foi bom você ter explicado isso aí. E a gente já está aqui indo para o final, gentileza. Eu queria que você tocasse. Você tocou em vários problemas no fazer ali enquanto pós-graduando, né? Que eu digo que são os caras ali, são os operários mesmo que fazem ciência, esses caras. E eu queria ver agora o teu outro lado, já como um pesquisador, a dificuldade de inserção, né? Depois de tantos anos de dedicação, a gente
vê que ainda tem dificuldade de vários excelentes pesquisadores se inserir e dar continuidade ao projeto. Como é que você vê isso atualmente? É, você entra num dilema, sabe, assim, porque o governo investe em você, pelo menos investia, né, alguns anos atrás, e você tem uma bolsa, você tem, né, um certo incentivo durante algum tempo. E quando você termina, por exemplo, o doutorado, você parte às vezes para um doutorado, mas os pesquisadores procuram uma estabilidade. A verdade é essa, né? As pessoas procuram estar estáveis em algum instituto, em alguma universidade e, né, coisas do tipo. Só que isso tem sido difícil, principalmente nos últimos anos, né? A gente tem tido a diminuição do número de concursos, e a gente tem uma formação de doutores, por exemplo, a todo vapor, né? Sai doutor todo dia no Brasil. Antigamente, o cara é doutor, está garantindo emprego, que nada. Tem doutor a toneladas no Brasil. E assim, como você bem falou, são pesquisadores que poderiam estar inseridos em universidades, né, produzindo, né, formando pessoas, formando conhecimento, gerando conhecimento, e estão brigando, na verdade, para, digamos, sobreviver. Imagina um indivíduo na sociedade que chega a ter o privilégio de ter um doutorado. É uma porcentagem muito pequena da população, né? A gente sabe disso. Mas, ao mesmo tempo, é uma porcentagem pequena, mas que não é absorvida como deveria ser. Né? Não é absorvida como deveria ser. E aí esses pesquisadores, eles brigam entre sobreviver e entre continuar fazendo pesquisa, entre continuar sua carreira, em que foi investido tempo e dinheiro, né? Dinheiro público, né? nessa pessoa, nesse profissional. E aí ele vai se virando, né? Vai se virando, vai sobrevivendo, dando aula, sei lá, entrando em outros, digamos assim, em outras searas, né? Às vezes algumas pessoas até deixam essa área mesmo, abandonam e vão tentar fazer outra coisa, fazer concurso público, fazer sei lá o quê. Mas é triste você ver isso. Você vê que o Brasil investe tanto num cara, numa pessoa, fomenta, ele produz, ele corresponde ao investimento, né, que é investimento do contribuinte, né? É bom deixar claro isso, né? É investimento do contribuinte. Ele corresponde a isso e, no final das contas, ele fica desempregado. E aquele investimento foi para onde? Onde é que esse cara vai ser inserido? Né? Como é que ele vai dar, né, a contrapartida dele para esse investimento que ele teve durante 5, 6, 7 anos? Como é que vai ser isso? É obrigação da gente formar novas pessoas, sabe? Você sabe, isso é professor, né? E formar pessoas, né, formar bem, novos profissionais com um bom nível para que isso possa ser, para que a informação, o conhecimento possa ser passado para frente. Né? E às vezes é difícil, as universidades não absorvem. É impossível falar disso, sabe, sem falar do panorama atual, sabe? A gente tem sofrido muito com isso, né? A universidade tem sofrido ataques frontais, né, na sua hegemonia, né, na sua existência, né? Poxa, é triste ver que nesse momento que a gente vive uma pandemia, né, a gente vê que a universidade produz conhecimento, produz alternativas como respiradores, por exemplo, às pessoas, né, e a gente, poxa vida, a universidade dá essa contrapartida e não recebe nada, é mal reconhecida, né, é atacada com ideologias políticas que são meramente digamos, politiqueiras, né? E é muito triste você ver isso, né? As pessoas que falam isso é porque não conhecem, não viveram o que uma universidade realmente é. A universidade, além da questão de conhecimento para as pessoas, ela muda a vida das pessoas, diretamente. Muda a vida das pessoas, né? Uma universidade, por exemplo, como a Universidade Federal da Paraíba, que oferece um hospital público para as pessoas, sabe? Né? Isso ajuda as pessoas. E também a questão da melhora social. Uma pessoa que tem ensino gratuito público, sabe? Né? Na graduação, consegue entrar no doutorado, ela consegue ter uma inserção melhor, ela consegue pensar melhor, conhecer melhor as coisas. Né? Tem uma transformação social nisso aí. A gente tem amigos que passaram por essa transformação, né? Que vieram de origem, digamos, humilde e hoje melhoraram a sua condição de vida, não só a sua, como a sua família também, através disso.
E é muito triste a gente ver a universidade sendo atacada, sendo, levada como se fosse uma brincadeira, como balbúrdia, como bagunça. Né? Se produz ciência nas universidades, se produz conhecimento, né? Muda a vida das pessoas. A gente não tem, talvez, uma grande inserção junto à população. Talvez a população não conheça tão bem o que a gente faz nas universidades, né? Que seria o caso da extensão, né? Que é um dos pilares. Mas, assim, isso é um problema. Mas dizer que as universidades não produzem, não geram conhecimento, não geram oportunidade para as pessoas, é horrível escutar isso. E isso que está falando é interessante, porque muita gente acha que as universidades são superlotadas, por isso que não incorporam ninguém. Na verdade, não, cara. A universidade está precisando de muito mais gente. Né? E mesmo que você não consiga inserir todo mundo, né? A gente tinha, por exemplo, bolsas para pesquisadores que ficavam um tempo longo contribuindo até que chegasse uma vaga, até que abrir. E hoje essas coisas estão ficando cada vez mais escassas, né? A gente está vendo aí ataque às ciências humanas agora, que tiraram todas as pesquisas de estudantes, o PIBIC todo foi retirado, e a gente não sabe onde a gente vai parar, né? Então, eu acho que é bom se pontuar isso aí também. Gentileza, meu querido, muito obrigado aí pelo seu tempo aí, foi ótimo esse papo, e se cuida aí. Valeu, Sábio, eu que agradeço. Espero ter contribuído aí para o seu canal. Espero que as pessoas gostem da nossa conversa. E deixo um grande abraço para você. E que se cuide aí também, que isso vai passar logo e a gente vai voltar à nossa rotina e aos nossos trabalhos aí que estão parados também. Vamos sim. Vamos nessa. Beleza, abraço. Valeu, Sábio. Abraço, meu irmão.